a última quarta do ano 2022. Estamos aqui com o Circuito de Filmes, mais um ano que tivemos muitos aprendizados, e eu já vou pedir para você compartilhar essa live e curtir também, né, essa live. Luz, seja bem-vinda. Então, o filme de hoje que a gente vai estar comentando, eu vou trazer um pouco a visão da psicologia e trazer um pouco da parte financeira, a questão do conhecimento e do mercado financeiro. Então a gente vai se estender um pouco mais. Como diz o Tiago Brunet, o dinheiro é emocional. Então, quando a gente fala de dinheiro, a gente não está saindo do tema da psicologia, da mente, da psique humana. Pelo contrário, a gente está entendendo um pouco mais essa psique também. Então, é fundamental também a gente falar sobre esse universo financeiro. Então, compartilhe essa live, curte essa live. E é bem interessante, né? Esse filme ele traz vários aspectos bem pertinentes. Apesar de ele focar a princípio no mercado financeiro, tem a questão do drama, né? E toda uma questão de relacionamentos, relação pai e filha, né? A parte de relação de trabalho e relação de confiança. Então são alguns aspectos que nós no dia a dia a gente vai precisar lidar. Então esse filme ele traz realmente aspectos do nosso dia a dia. E é um filme de 2010, como eu falei, é um drama, mas também o mercado, o assunto, né? A temática também mercado financeiro. Apesar de a temática mercado financeiro, você não vai ver no filme números, de fato, né? Falar de números. É um filme que tem a duração de 2 horas e 13 minutos. O personagem principal, que é feito o Michael Douglas, esse filme ele já foi filmado há um tempo atrás. Se eu não me engano, na década de 80, se eu não me engano. E aí agora eles refilmaram, e agora com alguns atores diferentes, mas o Michael Douglas ele permanece. Então esse personagem Michael Douglas, que é Gordon Gekko, ele foi preso por ter vazado uma informação dentro do meio financeiro. Ele fica 7 ou 8 anos preso. E ele sai depois desse tempo. Aí ele vive de palestra, né? Ele saiu do mercado financeiro, ele vive de palestra, e ele fez um livro do mercado financeiro, sobre tendências, sobre algumas visões dele do mercado financeiro. A filha dele, né, essa relação pai e filha não existe, não se falam, e existe e o namorado dela é envolvido com o mercado financeiro. É bem interessante trazer esses 3 personagens, porque eu vou trazer algo, né, uma visão que é algo que talvez não acontece no nosso dia a dia. Noélia, seja bem-vinda.
Então, vocês vão se identificar com essa parte também. Então, essa filha, ela traz um discurso que ela não queria saber do pai, porque o pai é envolvido no mercado financeiro e por todas as coisas que são envolvidas nisso. O namorado dela trabalha no mercado financeiro, no Wall Street. Então, apesar de ela não suportar isso no pai, ela está namorando uma pessoa que está no mesmo ramo e fazendo praticamente a mesma coisa do pai. Isso mais à frente eu vou falar, eu vou linkar um aprendizado e trazer uma visão para vocês. Então, recapitulando toda a história, o personagem Michael Douglas ficou preso entre 7 a 8 anos, saiu, a filha não fala com ele. Existe o genro que trabalha no mercado financeiro. Esse genro, ele tem vamos dizer assim, um mentor pai no mercado financeiro, que a empresa acaba entrando em crise e acaba esse pai mentor, vamos dizer assim, acaba dando fim à própria vida. A partir disso, esse genro, ele quer de alguma forma vingar a morte desse pai mentor. E ele tem a oportunidade de conhecer de forma mais próxima esse personagem do Michael Douglas, que é o pai da namorada dele. Então, a partir disso, toda a história começa a acontecer. Esse personagem Michael Douglas, ele vem com um discurso que na prisão ele teve muito tempo para pensar sobre as coisas que ele fez. Mas a gente vai descobrindo que lá na frente ele ainda tem uma sede realmente ele tem uma ganância. E aí, nesse momento, em prol dessa ganância, ele vai manipular situações, pessoas, até a própria filha, até o próprio genro, e pessoas, né, que estão no meio do mercado financeiro. E aí eu já vou trazer para vocês uma visão diferenciando a ganância da ambição. Para muitas pessoas acham que é a mesma coisa, e eu vou explicar a diferença. A ambição é a vontade, é o ímpeto de crescimento, seja financeiro, seja familiar, seja como pessoa. É esse buscar melhorar, crescer todos os dias. Isso é ambição. A ganância já tem uma conotação mais negativa. É aquela pessoa que ela vai passar por cima, ela vai trair, vai criar situações que as outras pessoas vão perder, não vão sair prejudicadas. Então, a parte da ganância, ela já tem um pouco da questão do caráter. Então, voltando à questão, é preciso, na minha visão, nós termos ambição, não ganância. Claro que vai ter pessoas que vão ter uma ambição
por exemplo, de ter uma casa própria e aquilo é tudo para ela. Ok, não tem nada de errado nisso, tá? Para ela existe uma satisfação só aquilo. Vai ter pessoas que vai ser um pouco a mais, seja uma casa, seja até, aí vem um elemento, não necessariamente tem a ver com bens materiais e dinheiro. Possa ser que uma pessoa, a ambição dela é ter a família estruturada e feliz e todo mundo junto. E ela vai ser feliz com aquilo também. E aproveitando as coisas simples da vida. E tá tudo bem. Cada um vai ter uma visão em relação a isso. Então, essa diferenciação de ganância e ambição é importante, porque a gente precisa ter a ambição, ela vai tirar você da zona de conforto. Que seja você ter um corpo, né, conquistar um corpo, o ideal que você quer, emagrecer, você quer fazer algo do autoconhecimento, você quer se conhecer mais, você quer ler X livros por ano. A gente está quase, né, virando o ano, né, chegando a 2023, e nessa época de fim de ano, geralmente as pessoas elas vão trazer mais essa questão de mudanças, né? Mas é só um alerta, né? E essa reflexão não deveria só ser final de ano e início de ano. É a todo momento, pode ser por semana, por dia, ao ano inteiro, essa reflexão. Porque quanto antes você tiver essa reflexão, né, melhor, porque com o aprendizado, com a percepção, ações diferentes. Então, trazendo, né, essa época desse filme, Wall Street, houve uma queda na bolsa, mais ou menos em 2008. Então, esse filme também trata dessa época aí, onde vai explodir, na verdade explodiu uma bolha financeira nos Estados Unidos, aonde tiveram que lidar com isso naquela época. Então, o tema central do Wall Street é poder e cobiça. Se trata de poder. O Michael Douglas, né, o personagem, ele fala que tudo é um jogo. No mundo dos negócios financeiros é jogo. Com pessoas são jogos. Essa é a visão que ele tem. Então, se são jogos, na visão dele, ele não verbaliza isso. Ele atua dessa forma. Ele manipula as pessoas, manipula as informações. O que é interessante desse mercado financeiro? A especulação, que é uma notícia ou uma informação sobre alguma coisa. Eu posso criar uma informação, trazer uma informação, criar uma informação falsa, e essa informação, de acordo com como é propalada, ela pode afetar o valor de uma bolsa, né? Uma bolsa de valores. Ele pode alterar a conta, por exemplo, da Nike, da Coca-Cola, da Magazine Luiza. Então, uma informação, mesmo que falsa, ela pode alterar os valores de uma cota de uma bolsa de valores. E o filme ele traz isso, que é especulação. Muitas pessoas ganham dinheiro na bolsa de valores com especulações.
Então, essa questão do conhecimento é o que vai mover, né, aumentar ou diminuir um valor de uma bolsa de valores. Então, esse filme ele vai demonstrar a visão socialista e a crítica ao capitalismo, sobretudo, né, o mercado financeiro. E as principais observações que eu trago aqui para você em relação ao filme envolve falhas no mercado e como grandes investidores adquirem grandes ganhos sem de fato produzir algo, somente por meio da especulação. Então muita gente ganha dinheiro nesse processo. Quando eu falo muita gente, eu estou me referindo a uma parcela de 5% da população que tem o conhecimento disso, que pratica isso e realmente é um diferencial em termos de ganho. E a outra parcela não tem esse resultado. Como isso em qualquer coisa que você for fazer, né, vamos dizer, advogados, médicos, então é uma parcela menor, de fato, que são pessoas que elas estão em destaque e por isso elas cobram um valor a mais do que os demais. Então isso vai servir como visão em qualquer parte da sua vida. Esse olhar ele vai servir. Eu vejo nesse filme também, o poder da negociação. Tudo é negociação. Então se você consegue criar a habilidade de negociar, você tem a possibilidade de trazer algumas vantagens a mais para você. Então, o tempo todo, esse personagem, o genro, né, do personagem do Michael Douglas, eles estão negociando. Eles falam assim: tá, eu vou fazer isso para você. Em troca eu ganho o quê? Claro que existe a parte, né, que a gente não pode deixar de falar, que a gente não vai fazer as coisas sempre em relação à troca. Mas eu estou trazendo o mundo dos negócios, o mundo financeiro e a questão da negociação. É assim que funciona essa parte. E de uma certa forma, se a gente for trazer, tem essa troca de alguma forma, que seja atenção, né, nas nossas relações, que seja atenção, seja um carinho, seja algo prático em termos de ganho ou perda. Então sempre a gente está gerenciando interesse. De alguma forma isso vai passar também. Não é tudo, né, todas as relações. Algum momento a gente vai estar gerenciando interesse. Uma coisa que também me chamou a atenção nesse filme, eu falei que o personagem do Michael Douglas passou 7 anos a 8 anos na cadeia. Tudo indicava que ele não queria saber mais de mercado financeiro. Até na prática ele não poderia exercer isso novamente. Mas ele, mais à frente, a gente vai descobrir que ele estava o tempo todo se direcionando para isso. Então no filme ele mostra a questão de confiar nas pessoas. E, além disso, de dar segunda chance para essas pessoas. Então, o filme mostra que essa confiança ou esse padrão dessa pessoa, né, se ela fez algo errado no passado, no filme ele mostra duas vertentes. Uma
que você pode, né, você vai dar essa segunda chance, mas essa segunda chance também a pessoa pode te magoar. Mas ainda além, ela pode cair na real e mudar. Doutora Paola, seja bem-vinda. Então, recapitulando essa parte, o filme fala em confiar no outro, fala na questão da relação pai e filha, que essa filha ela dá uma nova chance para esse pai, e esse pai acaba pisando na bola novamente no momento atual. Só que depois ele acaba sensibilizando, né, nessa questão de fazer o que é correto. Então esse filme ele traz que pode dar certo você dar não só uma segunda chance, mas uma terceira. Nesse contexto que o filme apresentou. Se você quer saber exatamente o contexto, eu vou indicar que você assista esse filme, tá? Vale muito a pena, tá? Como eu falei, são muitas questões aí. Apesar de estar inserido no mundo financeiro, ele vai trazer a questão de relações pai e filha e as relações como um todo. E como uma pessoa pode jogar e manipular também toda uma situação e as relações. Esse filme ele serve também para o mercado financeiro e ele é usado também em faculdades. Então ele tem uma referência boa em termos disso, né? Como eu falei no início, seja bem-vindo. Como eu falei no início, esse filme ele vai trazer tanto conhecimento da psicologia emocional, porque tem a parte do drama, né? A relação pai e filho, a relação com genro, colega de trabalho, como também a parte financeira. Eu vou estar trazendo, né, sempre essas duas partes para vocês aqui, nesse filme de hoje. Então, esse filme também ele vai trazer o saber trabalhar com pessoas, gerenciar pessoas e tratar essas pessoas. Ele vai trazer, e em alguns momentos existe um jogo de interesse. Nesse filme ele mostra isso, tá? E aí uma coisa que eu iniciei a falar no início da live, eu vou trazer novamente, que é a repetição de padrão. Em situações da nossa vida, se a gente for reparar e observar, existe uma repetição de padrão, uma repetição de acontecimentos na nossa vida. Se você presta atenção nessa repetição, você vai entender, você vai conseguir enxergar esse padrão e vai conseguir mudar esse padrão. Whindersson, dá um exemplo sobre isso. Eu vou linkar com o filme, que vocês vão começar a entender isso que eu estou te falando. No filme, a filha do personagem do Michael Douglas, que ficou preso 7 anos, né, 7 a 8 anos, ele é do mercado financeiro, ele acaba ganancioso, ele de uma certa forma vai trapacear algumas coisas, vai manipular informações. É uma questão de caráter aí, tá? Até aí tudo bem. E aí a filha dele, que tá, né, é o genro dele, a filha acaba namorando com um rapaz que também é do mercado financeiro. E ela fala no discurso dela que ela não queria saber do pai, por causa de estar no meio do mercado financeiro, toda essa questão
de informação, manipulação, tudo aquilo que talvez não seja bom que o pai estava envolvido. E ela acaba escolhendo um rapaz que trabalha na bolsa de valores, que faz praticamente o que o pai fazia. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Ela repetiu um padrão. Ela escolheu, de uma certa forma, o pai aí para namorar. Porque as características eram igual o pai. E um dado momento do filme, eu falei que existe a diferença entre ambição e ganância. Esse genro, esse namorado dela, da filha, ele mostra essa ganância. Mas ele começa a repensar isso e perceber o que é que realmente é importante. Porque uma pessoa gananciosa, ela quer poder e dinheiro e acaba deixando as relações de pessoas de lado. Então, ele percebeu que ele estava indo nessa direção da ganância. Ele revê todos os passos dele, o que ele tinha feito, o que ele fez, vocês vão ver no filme, e repensar e ver o que de fato é de valor na vida. E aí nesse ponto que é interessante a gente de fato, não é que o dinheiro não seja importante, tá? O dinheiro é importante sim, e ele abre muitas portas. Ele é um meio, mas não é um fim. Mas tem coisas que são de valor e que o dinheiro ele não compra. Então, dinheiro é importante sim, mas não está acima de tudo. Esse filme ele traz essa reflexão também. Então, essa repetição de padrão, a gente pode, na nossa vida, trazendo para a nossa vida, às vezes a escolha de pessoas, né, eu citei a questão dessa filha que escolhe praticamente o pai. Outras pessoas, pegando essa vertente do relacionamento, ela vai escolher pessoas que talvez vai maltratar ela. Ela não vai ficar bem com essas pessoas. E ela pode pensar que relacionamento amoroso não é para ela ou para ele. Francisco, seja bem-vindo. Ricardo. Então, a gente precisa, aí a repetição, aí você começa a se questionar. Esse exemplo, né? Eu não tenho sorte no amor e tal. São padrões, repetições. Ou então, você está no emprego, eu estou dando exemplos aqui para que você entenda o que é repetição de padrões. Você está no emprego, em pouco tempo você é demitido. E isso cria aí você entra no emprego, em poucos meses você é demitido. Ok, aí você vai lá, faz outra entrevista em pouco tempo, e aí você também é demitido em pouco tempo. E aí isso vira um vício, uma repetição de padrão. E aí você começa a refletir. Então, são situações, ou então você está isso de forma inconsciente. A gente acaba procurando situações, né? Uma pessoa pode procurar situações para ser humilhado ou humilhada. E aí ela pode pensar, meu Deus, eu não tenho sorte na minha vida. Então, o que a gente precisa rever quando fala de repetição de padrão? O que a gente tem comunicado no nosso dia a dia, no momento atual da nossa vida, que está levando a repetir padrões do passado? Como eu falei, é de forma inconsciente.
Uma das coisas que você pode fazer e pode ser mais rápido para você identificar é uma terapia ou um processo de coaching, que você consegue identificar isso. Mas você se aprofundando no autoconhecimento, você também vai perceber. Um exercício aqui que eu posso te passar de forma rápida é perceber aquilo que se repetiu na sua vida. Olhando para trás, de hoje para trás, para o seu passado, o que é que tem se repetido? O que é que virou repetição para você na sua vida? Isso pode te fazer refletir, pensar algumas coisas que pode estar se repetindo ainda hoje. Então, aproveitando essa questão, né, de virada de ano, um ano novo, o meu convite é: perceba o que é que você tem repetido na sua vida e nas ações diárias você começar a mudar esses padrões. E aí começar a sentir a diferença. Fácil não é, mas tudo é o primeiro passo. Vou trazer um outro aprendizado aqui. Eu falei que eu vou trazer um pouco do aprendizado financeiro e das relações e a psicologia, tá? Uma lição do mundo dos negócios é você não se emociona com as ações, porque atrapalha o seu julgamento. O que eu percebo em relação a esse filme e trazendo essa fala que eu acabei de trazer? Eles estão muito, essas pessoas que estão nessa parte financeira, elas estão trabalhando mais na parte racional do que emocional. Eles falam que o emocional pode dar uma alteração na percepção e na decisão que você for fazer na sua vida, tomar na sua vida. Então eles usam muito o racional para tomar decisão na tomada, no trabalho, enfim, na vida pessoal também acaba acontecendo isso. O que eu aprendo é que vai ter situações que você vai ter que recorrer ao seu racional para tomar decisões. Eu não estou falando que é para viver. Viver a gente vai pegar o lado emocional. Mas para tomar decisões vai ter momentos que a gente vai precisar. Para resolver situações, solucionar problemas, a gente vai usar o lado racional. E para chegar a esse nível é gerenciamento, é inteligência emocional, para chegar nesse ponto. E baseado na próxima lição, aprendizado que eu vou falar para vocês, eu vou dar uma dica de livro. Se você não leu esse livro, registra aí, escreve. O livro é A Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? Esse livro ele vai te trazer uma visão em relação, através de uma guerra, né, que no livro o ambiente, né, é de guerra, mas ele vai trazer, por exemplo, a gente precisa escolher as batalhas que a gente vai entrar. Vai ter batalhas que valem a pena, tem batalhas que não valem a pena. É melhor que você fique de fora. Então, esse tipo de pensamento o livro ele vai trazer para você, trazendo para as situações que você vive no seu dia a dia. Então, Arte da Guerra, tá? Um livro, anota aí, se puder comprar, compre, ter acesso a essa leitura, e-book, o que for, tá? É muito valioso para o dia a dia. E baseado nesse livro,
traz o seguinte, no filme, né, ele vai trazer isso, toda batalha é vencida antes mesmo do combate. Então, essa batalha quer dizer que ela não é vencida de fato quando as duas partes estão se enfrentando. Mas quem consegue mexer no psicológico, no emocional da outra pessoa. Porque antes mesmo da pessoa, né, nesse caso, atuar, ela já está derrotada ou está vencida. Porque essa mentalidade vai acabar sendo mostrada na ação, na atuação que você tiver. Então, tome muito cuidado com a mente. Como você projeta isso? Porque as suas ações vai ser a projeção dos seus pensamentos. Essa frase ela vai falar isso. Vou repetir. Toda batalha é vencida antes mesmo do combate. Então, é preciso saber o que você tem pensado. Se de forma mais negativa, mais positiva. Se for mais negativa, é assim que você vai atuar, de forma mais negativa. Se for mais positiva, você vai atuar de forma mais positiva. Assim será a sua ação. E se for mais negativa, você já vai o quê? Entrar derrotado. Sua ação já vai ser derrotada. É isso que essa frase quer dizer. E outro aprendizado desse filme é: não tem a opção de ficar em cima do muro. Ou você está dentro, ou você está fora. No mundo dos negócios é assim, né? Na vida vai te facilitar algumas decisões na sua vida. E um outro aprendizado também do filme é: o dinheiro não se ganha ou perde. É transferido. Ele é transferido. E aí eu vou citar um exemplo na pandemia. A nossa visão é que o dinheiro tinha acabado, porque pessoas perderam emprego, trabalho e tal. Mas o que de fato aconteceu? O dinheiro que estava na mão de algumas pessoas mudou de mão. Foi transferido de uma mão para outra. Mas dava a sensação que o dinheiro estava escasso. O dinheiro não estava escasso. Ele só mudou de mão. Alguma pessoa, algumas pessoas ficaram com esse dinheiro, onde antes as pessoas que tinham deixaram de ter. O dinheiro nunca sumiu, só transferiu de mão. Então essa é uma visão que esse filme ele vai suscitar. E para a gente fechar essa live, eu quero trazer algumas reflexões extras aqui. Se vocês que estão assistindo quiserem colocar, né, comentar aprendizados até o ponto que eu falei aqui, se sinta à vontade para poder falar os aprendizados que fez você refletir. Se sinta à vontade. Compartilhe essa live, curte essa live para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. Além disso, tudo que eu falei, aprender a administrar o seu tempo e cumprir bem os seus compromissos. Quando você lidar bem com o seu tempo, naturalmente você vai lidar bem com o seu dinheiro, porque você vai se tornar mais produtivo. E aí entra o assunto de produtividade. Administrar o tempo é
administrar bem o seu dinheiro também. Tá? Trazendo uma nova visão. E a vida, ela é de perdas e ganhos. A gente precisa também saber gerenciar isso. Tem uma ferramenta no coach que fala de ganhos e perdas. Qualquer decisão que você tome na sua vida vai ter ganhos e vai ter perdas. Todas. E é preciso você colocar na balança quais são os ganhos e quais são as perdas. E a partir disso você tomar a decisão de uma forma mais consciente, de uma forma mais inteira ou inteiro diante da situação. Em vez de ficar chorando pela derrota, pelo fracasso, veja que você vai ter ganhos e vai ter perdas. E você gerenciar isso é importante. A gente também saber separar e diferenciar. Informação é diferente de conhecimento e conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento que você adquiriu. Informação é uma informação. Eu posso te passar uma informação e aí tem um caráter de te informar. Conhecimento é te agregar valores. E esse agregar valores é você praticar no seu comportamento, atitude, servir em algo que você vai fazer. Aplicou, se tornou sabedoria. Então, duas coisas são importantes: sabedoria e maturidade. Maturidade tem a ver com a questão emocional. Você saber gerenciar suas emoções. Então, com isso, eu vou puxar outro aprendizado, que a gente precisa ter paciência e prudência para a gente não se precipitar em decisões que a gente tome na nossa vida. No filme, né, o Wall Street, ele tem alguns momentos que há uma precipitação de alguns personagens na decisão. Isso fica claro lá no filme também. E o mais importante de tudo, né, dentro desse filme e nessa live, o dinheiro é importante, agora pessoas são mais importantes do que o dinheiro, porque o dinheiro ele não vai comprar valores, né? Vamos pensar na questão da relação de pai e filho, né? O beijo, o carinho, a atenção, o abraço, o momento, né, de presença com eles, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague esse momento. Mas o dinheiro vai pagar o momento, a viagem com a família, um lugar que você goste, né, estar no lugar bom, proporcionar um conforto, questões básicas de necessidade. Então, a gente perceber essa diferença e saber o lugar de cada coisa. Então, que você possa refletir diante desse filme, aonde você coloca o dinheiro, né, o valor do dinheiro, aonde você coloca o valor das pessoas. Ganância é diferente de ambição, e ambição a gente precisa ter na vida para crescer. Ganância é passar por cima de pessoas, essa não é a proposta.
Ambição é você querer crescer, ser uma pessoa melhor, buscar coisas melhores para você, para sua família. Isso sim é positivo, ambição. Dentro da ambição que você tem, busque a ambição que você quer. Esse foi o aprendizado maior dessa live, desse filme, que vai ter coisas que o dinheiro não vai realmente comprar. E não precisa você ter dinheiro para vivenciar certas coisas. Basta você viver de fato essas coisas que em grande maioria são simples. Então, enfatizar que toda quarta-feira estou falando de circuito de filmes, trazendo um filme para que a gente possa trocar aprendizados. Quinta-feira, amanhã, eu trago o assunto da psicologia, coach integral sistêmico, autoestima, inteligência emocional. E dia de segunda-feira eu trago quadros falando sobre ansiedade e depressão, que surgiu de acordo com a demanda de ansiedade e depressão no meu atendimento clínico. E aí, a partir desse conhecimento, né, dessas lives, esse primeiro momento, né, de orientação, que aí a pessoa pode fazer atendimento, né, enfim, ela vai saber se direcionar mais. É o Ricardo falando. Nem tudo o dinheiro vai comprar. O tempo o dinheiro não compra, né? Quando eu digo tempo, né, o tempo que passou, isso não volta, o dinheiro não compra isso, né? Mas você pode comprar, né, se você tem um funcionário, você está comprando o tempo dele, né, e ganhando tempo para você. Então, nem tudo o dinheiro ele vai comprar, e saber o que é que realmente é importante e você se dedicar tempo para isso, né, e dar o lugar devido ao dinheiro, né, nessa dinâmica toda. Então, quero parabenizar e agradecer a todos vocês por estarem aqui. Se eu não ver vocês, né, você que acompanha dia de quarta-feira, não acompanha as outras lives, né, já desejar um próspero ano novo. E que esse ano, né, eu costumo dizer que o ano que vem vai ser de acordo com o que você está fazendo nesse ano, até o momento que você mudar o que você está fazendo. Se você tomar a decisão de mudar e a partir de hoje, né, começar a fazer coisas diferentes, com certeza o seu ano vai ser diferente do que você tem vivido. Então, não caia na ilusão, né, na armadilha. Porque é virada de ano, minha vida vai ser diferente. Vai ser diferente de acordo com suas atitudes e comportamentos que você faz hoje, no presente. E se você dividir esse ano, são dias, são semanas, são meses, semestres, né? Então, baseado nisso. Gratidão, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.